uma segunda pergunta. Quais são os principais desafios que pessoas, agora eu quero especificar, tá? Pessoas com TDAH, autismo ou outras condições enfrentam no ambiente da igreja? Quais são os principais desafios? Então, por exemplo, alguém que tem o ATEA, né, que é o transtorno do espectro autista, isso. chegou numa igreja, qual a principal dificuldade que ele vai enfrentar? Porque, assim, as igrejas não estão adaptadas, né, para receber alguém que tem esse tipo de transtorno. Não. Então, quais são as dificuldades que ele enfrenta? Quando você chega numa igreja, todo mundo quer o quê? Fazer o quê? Te abraçar, pegar na mão. Sim, acolhimento, que é né? o normal. Que é normal. É o normal. Eu mesma, eu adoro abraçar, eu adoro beijar, eu adoro... Pra mim, eu tô acolhendo a pessoa quando eu vou abraçar ela, quando eu falo, vem cá, né? Mas para um autista, isso é horrível para ele. Ele se sente, assim, preso. Ele não sabe para onde ele vai. Começa dentro dele sentimentos, mexer com sentimentos que ele começa com as estereotipias, que é os movimentos, ou mexer muito com a mão, ou ele quer sair daquele lugar, né? Então, assim... Ele não se sentiu confortável, né? Fugiu ali da visão de mundo dele, né? É um barulho muito alto. Hoje nós temos nas igrejas uma necessidade de fazer muitos efeitos, né, sonoros, de iluminação. E aí ele entra ali, ele fica perdido. Ele fica querendo sair logo. Não é só a audição, é também da parte do visual. Isso. Isso também se incomoda? Assim? Muito. Então, as questões sensoriais, elas ficam muito afloradas. Elas são muito afloradas. E aí, quando ele entra num ambiente desse, ele fica desesperado. E outra coisa, se ele entra num lugar e ele não sabe o que vai acontecer. Então, assim, ele espera, ele está indo ao culto há uma semana, e aí ele espera que tenha ali o louvor, aí depois a oferta, a palavra, e depois o apelo, e vai todo mundo embora. De repente tem um convidado, aí tem uma banda que vai tocar, aí não vai ter mais a palavra, vai ter uma apresentação de alguma coisa, ele fica perdido. Se há essa mudança para ele, mudou a rotina, já é algo... ele já fica perdido, ele já não entende gera mais. um tipo de crise. Exatamente. Então aí ele começa a ter um esforço muito maior para poder se controlar, se organizar ali, prestar atenção e ainda tomar aquela questão, né? Se eu fizer tal coisa, vão me chamar de tal coisa. Vou ser taxado de uma pessoa que não presta atenção. Então, por isso, hoje, nós temos que tomar cuidado com o culto. Vamos tirar as luzes? Não. O som? Não, mas a gente tem algumas soluções que a gente pode fazer adaptações. Né? A mãe, hoje a gente precisa pensar muito na mãe. Que, gente, de verdade. A mãe de neurodivergente. Se ela não foi... a maioria delas é abandonada. Elas são abandonadas. Elas são abandonadas. Imagina, elas abrem mão da própria vida para cuidar da criança sozinhas. E muitas delas querem ir ao culto, muitas delas querem participar, mas elas ficam no culto online. Se elas conseguem assistir, por quê? Porque elas não encontram um acolhimento, um lugar que vai entender. Porque quando a gente olha uma criança que está ali se debatendo, o que as pessoas pensam? Precisa educar, né? Sim, a gente sempre, nem sabe o que está. A gente não olha com o olhar da empatia, não, né? Sempre do que algo está errado, algo precisa ser feito. Exato, ao invés de estender a mão, falar, mãe, precisa de uma ajuda? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, assim, nós precisamos olhar também para as famílias. As mães, elas estão cansadas, né? Muito cansadas. Então, essa é a minha bandeira, olhar mais para as famílias de neurodivergentes. Porque hoje nós temos pessoas pensando no neurodivergente. Mas e as famílias? É verdade. Tem mãe que não dorme.
Porque o autista, o que era criança autista, está ali quebrando as coisas. Né? Então, ela precisa desse acolhimento também na igreja. Eu já ouvi mãe falando, eu queria muito ouvir a palavra de Deus, mas eu não tenho como sair, eu não tenho como fazer um cabelo, uma unha, eu não tenho como pegar meu filho e ir para o culto, porque lá ele vai se desorganizar e aí eu não tenho nem onde levar ele para se acalmar. Não tem um ambiente preparado para recebê-lo, né? Não tem. E aí acaba desmotivando a mãe, para que a mãe não passe por nenhum tipo de transtorno, né? Ela prefere deixar de lado, né? E prefere não ir ao culto.